Bora, let's go. Sejam bem-vindos aí. A metade da aula, na primeira metade a gente viu sobre os remédios constitucionais. Lembrando que me chamou bastante atenção o fato do edital da PRF estar previsto expressamente remédios constitucionais. Por isso que a gente fez esse comentário detalhado desses remédios, tá? Claro, o direito constitucional, ele tem essa parte que a gente pode arrochar aqui na teoria, mas tem uma parte que é muito solitária, que é você e a letra da lei. Letra da lei seca, ela é predominantemente essencial para a sua aprovação. A estatística, de cada 10 questões, pelo menos 7 a 8 é só a pura e simplesmente letra da lei. Então, você que quer se preparar adequadamente, não está brincando de se preparar, tem que fazer a leitura da lei. Beleza? Como eu falei anteriormente, esse curso eu tenho 8 aulas. O que eu posso fazer em 8 aulas, entende? Eu sou sincero com vocês. O curso é grande. Tá? Então, a partir de agora, nesse momento, a gente vai ver artigo 13, 12 e 13, tá certo? Que fala de nacionalidade. Aí a gente vai emendar em direitos políticos, partidos políticos, tá certo? E estão previstas em todos os editais, os 3, PC, PRF e PF. Inclusive, vai só até aí da PCDF, até o artigo 17. Minguado lá. Beleza. Aí a gente depois vai vir com organização político-administrativa, também deve cair na sexta aula, se der. Aí eu vou tentar falar do Poder Executivo, e é esse o curso. Tá, vão faltar alguns pontos assim tal, mas eu vou cobrir 75% do edital. Com muito sacrifício a gente vai conseguir cobrir. Se o curso me der mais uma aula, eu até volto a falar com o André depois, né? Se ele estiver me assistindo, ajuda. Eu consigo, quase finalizar o edital, assim, vai ficar bacana. 10 aulas eu conseguiria. Beleza? Então é o que a gente tem. Estão entendendo bem a visão? Então estou dando real para vocês. Por isso que agora a gente vai lá para o artigo 12, refere-se à nacionalidade. Então, tópico 4, 3, né? Nacionalidade. Está lá no artigo 12. Beleza. Tá, conceito. O que é nacionalidade? Vamos para o conceito. Conceito. O que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico entre a pessoa, o povo e o Estado. É a amarra, o vínculo, o laço entre uma pessoa e o Estado na qual ela pertence. Aí eu vou te lembrar aqui os elementos do Estado. Primeiro eu vou escrever o conceito. É o vínculo jurídico entre uma pessoa e o Estado. Então, entre uma pessoa e o Estado. Então, essa amarra, esse vínculo jurídico, é o que a gente chama de conceito de quê? De nacionalidade. Então, o que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico entre uma pessoa e o seu Estado. É a amarra legal entre uma pessoa e o Estado. Vamos relembrar os elementos do Estado? Quais são os elementos do Estado? Estado é povo mais território mais soberania. Aí a doutrina moderna vem entendendo aí, ó, nunca caiu em prova, mas eu vou colocar aqui, ó, finalidade, ó, mais finalidade pela posição da doutrina moderna. Isso aqui é doutrina moderna, tá? Pode ser que não caia na sua prova. Doutrina moderna. Já estou comentando aí de cara, beleza? Então esses são os elementos do Estado, né? Povo, território, soberania, ou governo soberano, é a mesma coisa, tá bom? E a finalidade. Tá. Nacionalidade é o vínculo que liga o Estado ao povo. É isso aqui, ó. Cada povo é amarrado a uma nacionalidade. E esse vínculo
esse elo é o que a gente chama de nacionalidade. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos, ela veda a figura do cara que não tem esse laço. A gente chama de apátridas. Então não pode ter, por mandamento internacional, não pode haver o quê? A figura dos apátridas. Então entende-se que é um direito inerente do homem, da pessoa humana, ter direito a ser agremiado, a ser ligado juridicamente a uma pátria. Todo mundo tem direito a ser ligado a uma pátria, tá? Inclusive, independente de território. É o caso da Palestina, não tem um território, mas tem um vínculo jurídico, embora não seja um país, certo? Então, vou pegar aqui, vou apagar esse outro quadro aqui que eu tenho um esquema para a gente fazer. O que vai cair na prova é como o cara vira brasileiro. A Constituição só regulamenta quem é brasileiro. Vamos lá, vamos dar isso. Let's go. Beleza. Vamos lá, galera. Então, olha só. Se liga no esquema. Nacionalidade é gênero. Nacionalidade. É o vínculo, tá? E o cara pode ser nacionalidade, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Naturalidade, fica melhor. É melhor. Naturalidade. Pode ser brasileiro. Ou pode ser estrangeiro. Vamos fazer assim, ó. Brasileiro nato vai ficar melhor. E aqui eu vou colocar o naturalizado. Pronto, vai ficar mais simples. Brasileiro. Aí eu vou mudar isso aqui de novo. Vai anota não, calma aí, galera. Galera, eu tô pensando no mais simples para vocês. Agora vai. Nacionalidade. Não, tô brincando. Galera. A nacionalidade. Galera, porque eu tenho vários esquemas na mente. Eu quero mais fácil. Esse é fácil. Então, olha só. Nós temos aí o brasileiro nato e o naturalizado. O brasileiro nato, também você pode chamar ele de aquisição brasileiro ou aquisição primária. Esse cara aqui é o brasileiro por aquisição primária. Esse cara aqui, ó, ele é o brasileiro por aquisição secundária. Por aquisição secundária. Beleza, então, o brasileiro nato, existe 3 maneiras do cara ser brasileiro nato, tá? Primeira maneira, os nascidos na República Federativa do Brasil. Então o cara nasce aqui, beleza? Só que tem uma condicionante. Os pais, ainda que filhos de estrangeiros, mas os pais não podem estar a serviço de seus países de origem. Ou seja, olha só, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ainda que de pais estrangeiros,
estrangeiros, desde que não estejam a crase a serviço da seus países, de seus países. Pronto. Essa é a primeira regra. Os nascidos na República Federativa do Brasil, nasce aqui, mas mesmo filho de estrangeiro, nasceu aqui é brasileiro. Só que a Constituição fala, ó, beleza, mas eles não podem estar a serviço de seus países. Exemplo, vem para cá um casal de chileno, tem um filho aqui, estão a serviço da Embaixada do Chile. O cara é o quê? Ele pode ser qualquer coisa, menos brasileiro nato. Não importa o que ele é, brasileiro nato ele não é. Beleza? Beleza. Essa é a regra. Essa é a regra. Como é que chama esse critério? Ius solis. Critério ius solis. Essa é a regra. A regra da Constituição é essa, ó. Ius solis. Ou jus solis. Pode ver com J também. Então, qual que é a regra? Critério ius solis. Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, tá certo? Ainda que de pais estrangeiros, mas os seus pais não podem estar a serviço de governo estrangeiro nenhum. Beleza? Nenhum. Se por acaso estiverem a serviço de do McDonald's, pode? É brasileiro nato? Aí é. Se estiver a serviço de um banco privado, é brasileiro nato. Sem problema. Nasceu aqui, negão. É brasileiro nato, ainda que os pais sejam estrangeiros. Mas esses pais não podem estar a serviço da República de seus países. Tá? Dos seus países. Essa é a regra da Constituição. Beleza? Essa é a regra. Outra possibilidade. Os nascidos aonde? No estrangeiro. Nascidos no estrangeiro. Tá certo? Não nascem no nosso país, nascidos no estrangeiro. Olha só. Desde que os pais, vou colocar aqui o pai ou mãe, tá? Que basta um. Pai ou pai? Ou pai e mãe, vou colocar tudo junto aqui para não ficar ou exclusivo aqui. Ou pai ou mãe, um dos dois. Estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Tá? Ó, vamos lá. Os nascidos aonde, pessoal? No estrangeiro. Pai ou mãe o quê? Aí, ó, faltou isso aqui, ó. Esses sejam brasileiros. Decidi afirmar isso aqui, ó. Tem que ser brasileiro, tá? Hã? Ius. I-U-S. Ó, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe, trabalhando pro Brasil, sendo brasileiro. Cara, aquele negócio, embaixada, banco, tanto da administração pública direta quanto indireta. Se o cara tiver a serviço do estado de São Paulo, é brasileiro nato? E do município? Também. Vamos supor que o município tem uma representação lá na Inglaterra. Aí tem uma pessoa lá responsável por esse escritório. Isso é possível. É brasileiro nato. União, Estados, DF, municípios, administração direta ou até mesmo administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Exemplo, Caixa Econômica Federal. O cara trabalha na Caixa Econômica Federal lá em Boston. Chega lá, tem um menino. Esse menino é brasileiro nato? Sim ou não? É. Está a serviço da República, da administração indireta. Uhum.
Não. Futebol não. O pessoal que está em casa ele falou o seguinte, cara, se o cara estiver comandando uma equipe de futebol lá no exterior, o técnico de uma equipe lá, chega lá, tem um moleque, esse moleque é brasileiro nato, por esse critério aqui, não. Ele pode ser? Pode, pela próxima exceção. Por essa aqui, não. Está a serviço de futebol não é estar a serviço da República. Nenhuma atividade mercantil privada. Comércio privado. Futebol é um comércio privado. Tem que ser público. Não, mas eu vou comentar sobre essas exceções. Vou comentar, não vou. Mas existe. Existe a possibilidade da dupla cidadania. Existe. Mas vamos devagar. Pois é. Não, porque a não ser que seja se eu conseguir linkar isso só que está em casa, tem que repetir a pergunta. Só que está em casa, ele perguntou isso se o cara estiver fazendo um curso de especialização, mestrado, estiver vinculado diretamente ao serviço público que ele exerce, sim. E não. Agora, se estiver lá fora só para estudo, geralmente, pela Lei 8.112, ele recebe o quê? Uma licença de afastamento, né? Então, não. Não é verdade? Então, não. Beleza? Isso aqui, ó, é exceção. Como é que chama esse critério? Critério. Ius sanguinis. A regra não é o ius solis? A exceção é esse aí, ius sanguinis, quer dizer, de sangue, critério de sangue. Olha, o cara nasceu no estrangeiro. Ele está vinculado à mãe ou pai, mas que está a serviço da República Federativa do Brasil. Eles não estão lá porque querem. Vou privar o cara da nacionalidade brasileira, do vínculo jurídico brasileiro? Não posso. Percebeu o que aconteceu ali nesse caso? É isso que o legislador ordinário teve em mente. Segunda exceção, beleza? Primeira exceção, beleza? Vamos para a terceira exceção. Essa aqui é a que vai cair na prova. Essa aqui é a que cai na prova, ó. Por quê? Olha para essa primeira e olha para essa segunda. Quais são os pontos de convergência? Qual que é a semelhança dessas duas? Estar ou não estar a serviço da República ou de seus países. Ou seja, o serviço para algum país é o ponto convergente, não é verdade? Pronto, você entendeu. Cara, se o cara nasce aqui no Brasil, os pais não estão a serviço de seus países lá de origem, ele é brasileiro nato, ainda que sejam estrangeiros. Se nasceu lá fora, os pais trabalhando para a República, tanto na administração direta quanto indireta, né, todos os poderes, lógico, e acontece que esse cara também é nato. Exemplo, Rodrigo Maia, que nasceu no Chile, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, até domingo que vem ele é presidente. Ele nasceu no Chile, mas o pai dele trabalhava para o organismo diplomático brasileiro, embaixada. Entendeu a coisa? Ele é brasileiro nato? É. Agora perguntando, balando na sua alma, se ele não fosse brasileiro nato, ele poderia estar onde está? Nem fudendo. Não poderia ser presidente da Câmara dos Deputados, não. Porque cargos privativos de brasileiro, nato, artigo 12, terceiro parágrafo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Se a mãe dele fosse chilena e o pai dele trabalha na embaixada, brasileiro nato. O pai dele embaixador, brasileiro nato. Eu não conheço a lei de lá. Eu não sei, eu não posso cravar que sim, porque eu não conheço a lei chilena. Essa sua preocupação é normal. O pessoal que está em casa. Aí perguntou, tá, e o Rodrigão Maia, tá? Se a mãe dele fosse chilena, né? O pai diplomata brasileiro era brasileiro nato? Tranquilo, o que a Constituição fala é a regra, né? A Constituição fala é a regra aqui. Beleza, tranquilo. Agora, o que acontece? Se por acaso... Caiu aí, mano? Não, né? Só meu retorno, né? Eu não me vi mais na tela, deu um desespero no coração. Tá, tava falando de quê? Ah, da mãe chilena, é. É que eu fiquei vacilando ali. Vai lá. Aí a mãe chilena, né? No caso, pai diplomata, beleza. E se por acaso ela perguntou, ele poderia ter as duas nacionalidades? Eu não tenho como afirmar isso, cara. Por quê? Porque eu não conheço a lei chilena. Não conheço a lei chilena, não sei qual é o critério, e nem nos interessa. Então, toda vez que isso acontecer, você tem que pensar o seguinte:
o menininho, a menininha, tá enquadrado nessas possibilidades que eu vou te dar aqui? 3 para cá e 2 para cá. Não. Se não tiver, ele é qualquer coisa. Ele é um alien, ele é sabão em pó, ele é a puta que nos pariu, ele é o que quiser. Ah, eu vou fazer uma festa de 15 anos pra... Não se preocupa com... Ai, meu Deus, o que esse menino tá jantando? Será que ele tomou banho? Tá vendo televisão? A gente fica numa preocupação íntima. Isso não precisa. Mano, você vai pegar o filho de rapariga e vai olhar. Você se enquadra aqui? Não. Se enquadra aqui? Não. Então você só pode se enquadrar aqui. E se eu não me enquadrar? Ah, meu filho, então você é um caceta que te pariu. Não importa. Olha só. Essa, ó, percebeu aqui, né? Olha essa terceira possibilidade. Os nascidos também no estrangeiro, ó. Então o cara nasceu no estrangeiro, ó. Nascidos no estrangeiro. Então o cara foi lá e nasceu no estrangeiro, certo? Certo. Menino, nasceu no estrangeiro. Isso são para aquelas pessoas que não estão a serviço da República, mas tem pai ou mãe brasileiro. Então o cara nasceu em Nova York, a mãe dele trabalha no McDonald's de Nova York. McDonald's é mercantil privado. É brasileiro? É atividade típica de Estado brasileiro? Não. Então esse menino é o quê? Ele pode ser qualquer coisa. Que eu não sei ainda, preciso de mais detalhes. Não sei o que ele é. É impossível afirmar. Porque tem essas condições aqui. Vem pra cá. Nasceu no estrangeiro. Pai ou mãe brasileira. Pai ou mãe. Basta um, tá bom? Mãe. Brasileiro. Brasileiros. Substantivo concordando com pai ou mãe. Ambos brasileiros aqui. Tá certo? Olha só. Ponto. Ponto. Aí você fala, ah, então se o cara nasceu no estrangeiro, tem o pai ou a mãe brasileira, existe possibilidade do menino ser brasileiro nato? Existe. Primeira possibilidade. São duas. Primeira chance desse menino ser brasileiro nato. Gente, se o cara estiver trampando para administração direta ou indireta do Brasil lá no exterior, firmeza, é o quê? 100% brasileiro nato. Não ficou fácil ver isso? Ficou. Agora, imagine a pessoa for para os Estados Unidos trabalhar, chegou lá, pariu um menino lá. E aí? Esse menino está sem pátria, pela lei americana, sabe que ele não é americano? Não é. Não é bem assim, não. Lá eles têm outros critérios. Não é só nascer lá que é americaninho, não. Pera lá, negão. Tem outros requisitos a preencher. Nos interessa? Não. Esse menino pode ficar sem pátria? Não. Ele pode vir a ser brasileiro nato? Pode. Primeira a mãe do menino vai ter que pegar ele no colo, levar ele lá na repartição brasileira competente, embaixada ou escritório de representação, ou seja o que for, e falar, quero registrar esse catarrento. Qual é o nome? Stephanie Lohane. Alguém se chama Stephanie Lohane, se não tiver, é o nome que eu acho interessante. Né? Você tá entendendo? Jennifer Lohara. Né? Com 2 Y, 3 I, 2 Horiugen. Não sei o quê. É porque é assim que nós somos. Né? Jennifer Caroline. Não é Caroline, não, é Caroline. Né? Araciba Labaniana. Não, tô zoando. Bora lá. Então, olha só. Então, nascido no estrangeiro, desde que, olha só, primeira possibilidade, é registro em repartição brasileira competente. Registrou o menino na repartição brasileira competente lá no país de origem. Ele é brasileiro nato? Precisa trazer o menino para o Brasil? Pronto. Aí se você não fez isso, não registrou, acabou para o menino? Game over? Não, tem mais uma possibilidade, é a última. Agora aqui, é a derradeira. Se aqui, meu amigo, ele não partir feroz, ele não tem outra chance. Qual que é essa possibilidade? É que opte, sujeito elíptico aqui, tá? Ele opte, tá bom? A qualquer momento, o menino que vai escolher, tá? A qualquer momento, ele pode optar por ser brasileiro? Pode, desde que se maior de idade. Então coloca aí, após a maioridade, e venha morar no Brasil. Todos esses critérios cumulativamente. Anota com calma e presta atenção.
Ó, vamos lá. Segunda possibilidade dele ser brasileiro nato. Opte. Quem opta? O menino tá lá, né? Não é os pais dele. Os pais dele vêm só até aqui. Depois é o menino que vai escolher. Aí ele escolhe qualquer momento da vida, desde que maior de idade, sim. Se ele tiver 83 anos e virar um dia e falar, of course, quero virar brasileira. Pode? Pode, caralho! Pode! Só que ele tem que fazer o quê? Tem que vir morar cá, em terras tupiniquim. Tem que vir morar no Brasil, não tem jeito. Beleza? E qual o status dele? Brasileiro nato, pode ser presidente da República, oficiais das Forças Armadas, ministro da Defesa, presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, ministro do STF, não abaixo nem por uma porra, velho. Nem por decreto. Tá doido, padrinho? Pra cima de mim, padrinho, você tá doido. Ah, me ajuda, padrinho, dá não. Beleza? Pessoal, brasileiro nato, tranquilão, só tem essas possibilidades. Você vai olhar pro infeliz, falar infeliz, vai colocar, a questão da prova vai estar lá. Você vai pensar nele como um infeliz. Vai falar, infeliz, o que você é? Você nasceu no Brasil? Seu pai não tá trampando para outro país? Você é brasileiro, Paulo Cu, já era. Agora, você nasceu no Brasil, aqui ó, presta atenção aqui ó. Nasceu no Brasil, ou no estrangeiro, mas seus pais o quê? Estão a serviço do Brasil, critério ius sanguinis. Lembrando, isso daqui ó, e esses dois aqui ó, esse aqui, ius sanguinis. E esse aqui também, ó, é critério ius sanguinis, ó. Critério também, tá? Ius sanguinis. Os dois aí, as duas possibilidades de baixo aí, ó, são critério ius sanguinis, beleza? São as exceções. Mas aí, vamos lá. Registrou o menino em repartição competente brasileira, desde que o pai ou a mãe sejam brasileiros. Ou pai ou mãe, ou um ou outro, pelo menos um. Tá? E ou a segunda possibilidade é que o menino vai optar. Ele vai levantar de manhã e vai falar assim, para tudo. Quer ir pro Brasil ser brasileiro? Não, mas você tá na Suécia. Você tá na Suécia. É. Não, agora eu quero ser brasileiro. Não, mas aqui você tem muitos direitos aqui, ó. Você vive aqui o maior IDH do mundo. Você tá na Finlândia. Ah, mas aqueles ônibus lotados. Ah, não. Aqueles... Não, sério, velho. Ser roubado. Né? Não, pegar 12 meses não tem 12 meses do ano? Pegar 4 meses e dar para o Estado como imposto. Ah, isso me excita. Então eu quero ir para o Brasil. Quero viver loucas aventuras, amores, né? Momentos de alegria, felicidade. Aí eu vou para o Brasil. Aí ele vai e opta. Né? Ele faz uma declaração aqui, chega aqui, vai lá no Itamaraty, tem uns trâmites, te interessa? Nem por um caralho, não te interessa. Aí o cara vira brasileiro, nato. Tá entendendo? Pergunta, brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Claro que pode, gente. Né? Não pode ser presidente da casa. Vamos lá. Beleza, galera? Tranquilão? Agora vamos para os naturalizados. Quer dizer que o cara adquiriu o quê? De maneira secundária, né? Ele cumpriu requisitos e ganhou, entre aspas, a nacionalidade brasileira. Vamos lá. Primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte. Esse carinha, ele veio da onde? O local que ele veio importa? Importa. Ele nasceu em um país estrangeiro, não foi? O local que ele nasceu importa? Importa. Ele nasceu em país de língua portuguesa, como idioma oficial, a saber, são 7 no mundo, além de Portugal e Brasil. Nós temos Angola, tive na Angola, quando era do Exército. O que mais? São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau, né? Acho que Guiné Equatorial. São 7. Esses países oriundos de língua portuguesa, o critério é mais relaxado, desde que tenha reciprocidade. Reciprocidade é o seguinte, eu trato você do jeito que você me trata. Tá entendendo? Ah, igual minha mulher, né? Não é igual sua mulher, não. Não tem jeito. Tá entendendo? Então, tô zoando. Olha só, vem cá. Como é que funciona aqui, ó? Se for país oriundos. Oriundos de língua portuguesa. É bem simples. Basta o quê? Basta
residência ininterrupta por, no mínimo, um ano, mais idoneidade moral. Eu vou te explicar. Idoneidade moral. Presta atenção no que você está anotando aí, ó. Pessoal, se o carinha for oriundo de países de língua portuguesa, tá? Se ele for oriundo de país de língua portuguesa, basta um ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Ó, cuidado com isso, idoneidade moral. E o que é idoneidade moral? Idoneidade moral tem a ver como a sociedade o vê. Olha, nesse ano que ele passou aqui, o rapaz foi trabalhador, né? Levantava de manhã, ia para a faculdade, à tarde ajudava os velhinhos a atravessar a rua. Né? Um cara bom, um cara que acrescenta para a sociedade. Todo mundo vê ele bem, tem idoneidade. Pagou suas continhas direitinho. Agora, o cara que não tem idoneidade moral, mas ele não é criminoso. Gente, olha só, não tá ligado diretamente ao crime. Você pode ser uma pessoa que não tem idoneidade moral e, ao mesmo tempo, não ser criminoso. Exemplo, o camarada levanta 11 da manhã, fica bêbado na praça o dia inteiro, deitado no banco, né? O cara é angolano, tá no banco da praça. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Olha lá, bêbado. Aí o pessoal passa para ir trabalhar, vem o bicho lá deitado, que coisa ruim. Ele anda cantando na rua, importunando as mulheres, vai no puteiro da dona Nena. Não é crime, mas ele atentou contra o quê? Idoneidade. Ó, diferença. Isso é importante para a prova. Agora vem cá. Se for oriundo de outros países, qual outros? Qualquer outro. Outros países, qualquer outro. O que basta? Residência, cuidado com isso, cuidado. Residência ininterrupta por, no mínimo, vou colocar em letras jumentais aqui, ó, 15, porque a prova lá na questão 41 vai falar que é 10. Questão 41 vai falar que é 10. 15 anos, tá? Beleza? Na República Federativa do Brasil. Mas, ó, olha esse outro critério aqui, ó. Negativa não pode ter ficha criminal. Vou colocar aqui, ó. Negativa penal. Olha a diferença. Não pode, nesses 15 anos, ter cometido o quê, meus queridos? Crime. Diferente. E aqui? Aqui é só como o comportamento social do vagabundo. E aqui? Cometeu crime. Lógico, se o cara for criminoso, ele não é uma pessoa que tem idoneidade moral. É óbvio. Olha isso. Tá no quadro As Únicas Maneiras de Se Virar Brasileiro. Você vai olhar para sua questão. Tá aqui? Tá. Então, beleza. Não tá? Ai, meu Deus, o que ele é? Ah, ele pode ser um ET, ele pode ser o caralho que o carregue, o que ele quiser. Tem uma pergunta. Nossa, eu tô cegão, velho. Professor, pergunta aí da Jéssica. Professor, país que são brasileiros naturalizados, que são no estrangeiro, pode registrar a criança como brasileiro nato e repartição competente? Calma aí. Pode. Entendi. Nascidos no estrangeiro? Não. Peraí. Vou molhar minhas palavras e tentar entender o que você está me dizendo. Me distraí com o microfone. Vamos lá, ó. Aí ela perguntou assim, a Jéssica. O cara nasce no estrangeiro. Não, já estão no estrangeiro. Ah, os naturais. Jéssica, a primeira pergunta sua foi: o cara tá no estrangeiro e é brasileiro naturalizado. É isso? Ele pode registrar o menino lá? Com certeza. Ó, a pergunta da Jéssica, a primeira dela, fez duas. A primeira foi o seguinte: o cara vai lá e ganha a nacionalidade brasileira.
Ganha que eu falo, não é que não é ganha, ele conquista. O Brasil não tem como falar para ele. Você tá há quantos anos aqui? 30. Você tem negativa penal? Não. De onde você é? Marrocos. Brasil, então não vou te dar a nacionalidade. É ato vinculado, consegue entender? Toma. É sua. Aí o cara conquista. Conquistou, ele vai morar na Argentina. Chega lá, tem um menino. É brasileiro naturalizado, você entendeu? Aí ele pega esse menino lá e registra. Esse menino vira brasileiro nato? Vira. Tranquilamente. Gente, não. Regra. Não há discriminação entre brasileiros. É a regra. Tem exceções? Tem. Tem 3 na Constituição. Tá bom? Beleza? 2 nós já vimos. E a segunda pergunta dela foi: para os nascidos no estrangeiro, existe tempo para registrar a repartição competente? Não, tranquilo, Jéssica, deu para entender aqui. Eu que tô cegaço aqui. Quase deitando no computador aqui. Para os nascidos no estrangeiro, existe tempo para se registrar? Não. Não existe. Não existe tempo. Claro, depois que o cara fica maior de idade, a Constituição não regulamenta um tempo. É isso que você precisa saber. Mas se o cara ficar maior, ele mesmo pode optar, né? Mas não há um tempo aqui. Não tem tempo. Ah, em quanto tempo que eu vou registrar o menino? Não sei. Depende da lei do lugar. A Constituição não regulamenta isso. Ela é omissa. Claro. Ele é binacional. Ele é binacional. É o meu caso. O processo de naturalização? Ah, achei que era processo penal. De naturalização, ela já abriu? Não, com 10 anos ela não vai conseguir, não. Tem que esperar mais 5. Ela não tem uns 15, não? Talvez ela tenha mais de 10, talvez ela já tenha uns 15. Às vezes falta pouquinho. Tem que ter 15. Ponto final. Mas como é que comprova isso? O carimbo do passaporte. Ela não pode ficar indo e voltando, não. É ininterrupta a residência. Entendeu? O pessoal que estava em casa, ela falou que tem um parente que é italiana, casado com o irmão dela que é brasileiro, e ela está em pleno processo para virar brasileira. A partir do momento que ela vira brasileira, ela não é mais italiana. Isso pela lei brasileira. Bom? Ela vai para esse status aqui, ó. Tudo depende, tem que olhar como é que está o processo. Ela vira brasileira naturalizada. O contrário também acontece. Se a pessoa for brasileira e falar, agora eu quero ser da Costa do Marfim, acabou a nossa, ela perde. O Brasil solta, então vai, capeta. Tá entendendo? Eu vou explicar mais sobre isso, devagarzinho. A outra pergunta da menina, cara, como é que foi? Respondi? O tempo. Não, eu respondi. Vou apagar lá, ó. Anota aí. Beleza. Pessoal, pode tratar diferente brasileiro naturalizado? Não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Tem que tratar igual, não é a regra? Foi. Cláudio Erig. Foi. Vamos devagarzinho, né? Pra galera não assustar. Faz uma curvinha. Bora. Pessoal, vamos lá. Vamos para mais um tópico aí. 3. Tópico 4. Tratamento entre brasileiros natos e naturalizados. Regra. Não pode haver diferenciação. Coloca aí. 4. Tratamento para brasileiros. Qual que é a regra? A regra para tratamento de brasileiros é não discriminar.
São iguais em direitos e obrigações e ponto final. O que um brasileiro nato tem direito, naturalizado também tem. Regra, tá? Regra, não diferenciação entre brasileiros. Isso é o que predomina. Tem exceção? Sim. Não diferenciação. As exceções é que vão cair na sua prova. Vou colocar todas no quadro. Exceção. Exceção. Primeira exceção. Você vai tratar os caras diferente. Está lá no artigo 12. Parágrafo 3º. Artigo 12. Parágrafo 3º. São os cargos privativos de brasileiro nato. Beleza? Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ou seja, são aqueles camaradas que só podem exercer certos cargos, são certos cargos que só podem ser exercidos por brasileiro nato, por esses caras aqui. Primeiro, nós temos aí, ó, presidente da República, mas o vice também. Toda vez que eu falar de presidente, acompanha o vice. Segundo, presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro, presidente do Senado Federal. Ministros, todos eles do STF. Tá certo? Esses caras aí, ó, por que esses caras aí? Porque esses caras estão na linha de sucessão presidencial. Esses caras aqui, ó. Ó, esses caras aqui, ó. Presidente, né, o vice, ele é o único que vai substituir o presidente de maneira definitiva, né? Aí depois tem presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e ministro do STF. Beleza? Esses caras aí só podem... Esses cargos são privativos de quê? Brasileiro nato. Por quê? Porque estão na chamada sucessão presidencial. Sucessão presidencial é isso. Beleza? Tranquilo? Aí tem mais. O que mais? Oficiais das Forças Armadas. Pessoal, oficiais das Forças Armadas da PM entra aqui? Não, só lá do artigo 142, que é o quê? Exército, Marinha e Aeronáutica. Se na prova estiver perguntando assim, ó, é vedado aos brasileiros natos serem militares do Exército, certo ou errado? Errado. Pode ser militar do Exército, não pode ser oficial. Tem diferença. Não é tudo, não é todo militar que é oficial não, tá? Mas todo oficial é militar. Beleza? Cuidado. De questão assim. Aí olha só. Carreiras diplomáticas. Então, para o cara ser diplomáticas, para o cara ser, fazer a prova lá do Instituto Rio Branco para virar diplomata, tem que ser brasileiro nato? Tem. O cara virar embaixador, brasileiro nato. E por último, ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Por que defesa? Porque a Constituição quis. Cuidado, não é da saúde, tá?
não é da saúde, não é da justiça. Eu vi uma vez uma questão de prova falando que era ministro da Justiça. Aí o seu coração pede para falar que é. Mas não, é ministro da Defesa. Presidente e vice, né? A regra é não discriminar, mas se for para discriminar, só para aqueles cargos ali, ó. Tem mais alguma hipótese? Tem duas. Do artigo 5º Romanos 51, que a gente já falou, mas eu vou relembrá-los. Vou puxar para cá. Lá do artigo 5º Romanos 51, que é da extradição. Tradição é feita para quem? Brasileiro nato, regra, e exceção brasileiro naturalizado. Lembram disso que eu falei? Brasileiro naturalizado pode ser extraditado, senhores? Pessoal, só pode se cometer crime comum antes de se naturalizar ou tráfico de drogas a qualquer momento. Lembra disso? Então isso é uma diferenciação. E brasileiro nato pode? Nunca. Então também é. A outra não nos interessa não está no seu edital, nenhum dos editais, nem de tribunal. Mas eu vou falar, é referente a empresas de radiodifusão. Brasileiros naturalizados com mais de 10 anos só que podem ter e no máximo 30%. Interessa? Anota essas duas aí. Vou apagar ali. Vou anotando aí, deixa enquadrado aí pra galera anotar. Oba, tem pergunta. Pergunta da Sandra de Lima. Pergunta a seguinte: se filho de brasileiros natos a serviço do governo exterior por negado o registro, seria o caso de mandado de segurança no estrangeiro? Calma aí. Se os filhos de brasileiros... A galera viaja, meu irmão. Vamos lá, Sandra. Se o filho de brasileiro nato... Um cara é filho de brasileiro nato, tá trabalhando no Brasil. Aí foi negado, você tá doido, é mandado de segurança na tora. E como unidade coatora, o Palácio do Itamaraty é o responsável pelas embaixadas. Respondi, Sandra. Ela perguntou assim, galera, ó. Tipo, o cara é brasileiro nato, aí chega no estrangeiro, tem um menino, aí pega e quer registrar ele, é isso? Aí a Sandra, é isso, aí vai lá registrar o menino, aí o pessoal fala, não vou registrar. Aí ela fala, mas eu sou brasileira nata. Aí a embaixada fala, foda-se. Não estou te perguntando. Nesse caso, cabe mandado de segurança? Cabe, é direito líquido e certo. Pô, que isso? Registrar o menino. Registra o menino. Caralho, que pergunta boa, Sandra. Ah, pensou, malandro? Que louco. Beleza, vamos para mais uma. Mais um tópico. Pessoal, então vamos trabalhar mais um tópico. Esse agora é a perda da nacionalidade. Esse vínculo, pode me enquadrar aqui, my boy. Esse vínculo, ele não pressupõe a incondicionalidade. Aconteça o que acontecer, haja o que hajar, a pessoa não perde esse vínculo. Perde. Ele é um vínculo jurídico. Então ele pode ser, de alguma maneira, ele pode ser quebrado? Pode. Vou colocar aqui esse próximo tópico. Não, perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade, artigo 12, parágrafo 4º. Artigo 12, parágrafo 4º.
Vou abrir minha Constituição aqui, galera. Relaxa. Pessoal, então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui agora as duas possibilidades de perder a nacionalidade, tá? Ou seja, são hipóteses que a Constituição vai fazer vai declarar que o camarada perdeu a nacionalidade. Primeira hipótese é o cancelamento, ó, cancelamento da naturalidade Olha só, ele vai ter o cancelamento da naturalidade. Serve para brasileiro naturalizado isso aqui? Claro que não, só para brasileiro naturalizado. Então, você não vê isso aqui? Para ele ser natural, a naturalização é fenômeno que só abarca estrangeiro, né? Que vira brasileiro naturalizado. Vamos lá. Só que essa naturalização, esse cancelamento tem que ser por decisão inapelável, ou seja, decisão transitada em julgado. Ou seja, cancela a naturalidade do camarada por decisão transitada em julgado, ou seja, inapelável, não tem mais o que fazer. E pelo cometimento de quê? Qual que é a razão? Que o cara praticar atividade nociva ao interesse nacional. O cara está mexido com terrorismo, né, coisas do gênero. Eu vou explicar melhor. Ó, o ato nocivo ao interesse nacional. O cara praticou ato nocivo ao interesse nacional. O que seria ato nocivo ao interesse nacional? Tráfico de drogas? Poderia ser. O cara é um narcotraficante. O cara tá metido com crime de genocídio. O cara tá metido com crime, com, sei lá, com terrorismo. Tá certo? O cara implantou uma bomba, matou pessoas. Um cara, ele praticou ato que é contra o interesse nacional. Aí o que o Brasilzão faz? Fala, vem cá, filha da puta, vou cancelar a sua naturalização. Aí você tem que entender o seguinte, esse fenômeno aqui, ó, só vai abarcar quem? Ó. Somente, eu sei que é óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, somente brasileiro naturalizado. Eu sei que é óbvio, mas é bom dizer também. Naturalizado. Ver se tem alguma pergunta aqui, nenhuma. Se tiver pergunta, pode mandar aí, galera. Como é que é? Eu respondi essa. Tá, primeira parte vai atingir quem? Somente quem? Essa segunda parte pode alcançar todos, tá? Brasileiros natos e naturalizados. Essa segunda parte é se o brasileiro ou nato naturalizado ele adquirir outra nacionalidade. Via de regra não é permitido. Via de regra não é permitido. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai perder se adquirir outra nacionalidade. Ele vai perder? Vai.
Tá? Adquiriu outra nacionalidade, vai perder. Regra, exceção. Isso aqui é a regra. Regra. Exceção. Vamos para as exceções, que é o que vai cair na sua prova. Exceção. Primeira exceção que o cara não vai perder a nacionalidade brasileira. Ele vai acumular as nacionalidades? Em regra, sim. Tem que saber como é que é a legislação do outro país. A nossa ele não perde. Primeira possibilidade, reconhecimento de legislação brasileira, né, de legislação estrangeira por justiça estrangeira. Reconheceu. Tá? A Constituição fala bem assim, ó. Mas a grosso modo a Constituição fala assim. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, reconhecimento, escreva aí, ó, reconhecimento de nacionalidade pela lei estrangeira. Pela lei estrangeira. Foi reconhecido, ele não perde. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade é se for imposição para permanência em território. O outro país chegou e falou bem assim, ó, se você quer ficar no meu país? Quero. Então você vai ter que abrir mão da sua nacionalidade. Tá entendendo? Aí se ele adquirir outra nacionalidade, ele vai perder a nossa? Não, ele vai ficar com as duas, porque foi uma imposição a ele colocada. Permanência em território. Então foi o quê? Segunda exceção, imposição de permanência em território. Se for uma imposição de permanência em território, ele fica com as duas também. Entenderam bem isso aqui? Uma imposição de governo estrangeiro. Chegou e falou assim, brasileiro, você quer ficar no nosso solo? Quero. Então você vai ter que aderir à nossa nacionalidade com uma condição de permanência aqui nesse solo. Ele perde a nossa? Não, porque é justamente a exceção à regra. A regra é perder. A regra é perder. Exceção 1, reconhecimento por lei ordinária estrangeira. 2, imposição de permanência em território, só fica aqui se virado aqui. 3, para exercer direitos civis. Coloca aí, ó. 3, se for condição para exercer direitos civis. Olha, para mim votar, só se você virar daqui. É direito civil. Abrir uma conta no banco, você vai ter que virar daqui. Aí, opa, imposição para exercer direito civil? Então fica com as duas. Entendeu? Pode cravar que o cara fica binacional? Não sei, tem que conhecer a lei de lá, não nos interessa. O que você precisa saber? Se o cara adquirir outra nacionalidade, imediatamente ele, ó, perde a nossa. Se ele for brasileiro nato, perde a nossa? Perde. Nascido lá em Cocalzinho, perde. Nasceu lá na Ceilândia, o cara perde. Chegou nos Estados Unidos, chegou lá, virou americano naturalizado. Ele adquiriu outra nacionalidade? O que acontece? Aí eu vou olhar para esse carinha como agora? Qual o status que ele vai ter para mim? Estrangeiro, americano. Ah, mas ele nasceu na Ceilândia, bateu altas carteiras lá e tal, menino bom. Tô brincando, lógico, tô zoando, né? Hã? O cara ficou feliz, caralho, ó, eu sou da Ceilândia. Um abraço pro pessoal da Ceilândia aí, tamo junto. Só brincadeira. Nada a ver isso não. Inclusive estarei lá amanhã. Tem aula lá amanhã. Desculpa. Você é da Ceilândia? Você ficou olhando diferente aqui pra minha carteira. Não, tô brincando. Tô zoando. Não é. Só fez assim, ó.
Nada ali. Só dívida. Beleza, galera? Sacou? Gente, isso é sério. Tem uma jurisprudência boa pra gente estudar aqui. Vamos lá? Vamos respirar fundo? Vocês perceberam que primeiro eu te mostrei como é que o cara vira brasileiro. São 5 hipóteses. 3 para nato e 2 para naturalizado. Vocês sabem essas... Gente, não fica discutindo o sexo dos anjos. Ai, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Qual colégio ele vai estudar? Vamos dar uma bicicleta para ele, um Play 5? Não. Você vai olhar para a sua questão da prova e vai lembrar das 5 possibilidades. Não casou com nenhuma? Esse filho da puta é estrangeiro. Sabe por quê? Porque a prova faz assim, ó. Antônio, filho de alemão, neto de português. Já viu que as provas faz isso? Namorando na Arábia. Aí você, gente, esse menino come quibe. Cara, não fica nessa neura, não. Né? Alibaba, daí, né? E lady. Aí você, caramba, esse menino aí é legal, né? Cara, Allah Akbar. Não tô zoando. Né? Tem que parar com essas coisas. Né? Entendeu? Então não fica pensando nisso, não. Tá, eu te mostrei que a via de regra você não pode tratar diferente o brasileiro naturalizado. Não pode, mas tem as hipóteses. Né? E tá lá no quadro. Exceção. E eu te mostrei agora que existe a possibilidade de perdimento da nossa nacionalidade. Tanto brasileiro nato, tanto naturalizado, quanto brasileiro nato naturalizado. Perde a nacionalidade, inclusive brasileiro nato. Perde. Eu quero já trazer uma jurisprudência sobre isso. Puxa uma seta, eu vou te explicar aí agora. Tem 8 minutos. Não precisa apagar nada. Pessoal, jurisprudência recente. É o julgamento de extradição. Eu lembro do número 1462, se eu não me engano. Alguém tem esse julgamento aí? Acho que é isso mesmo. Tomara que seja. Ó, julgamento de extradição. Gente, só pode ter sido o STF que fez, tá? Número 1432 ou 62. Depois eu vou olhar. Ah, padrinho! Minha mente é muito boa, velho. 1462. Tá. O nome desse caso é o caso Cláudia O'Reilly. Cláudia. Vou te explicar rapidinho. O'Reilly. E liga aqui, ó. Presta atenção aí, ó. É o caso, olha, olhando um olho. Abre aí, ó. É o caso Cláudia O'Reilly. Presta atenção. O que aconteceu com a Cláudia? Porque, segundo o STF, brasileiro nato que abre mão da nossa nacionalidade pode ser o quê? Extraditado. Vem comigo aqui, my boy. Vai me acompanhando. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Extradição. A extradição pode brasileiro nato? Nem por uma caralha. Não pode. Aí vem comigo aqui de novo. Olha aí, olha aí. Neste julgamento de extradição, o STF entendeu o seguinte: o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, seja naturalizado o cara, ele poderá ser o quê? Portanto, ele não é mais brasileiro. Caso Cláudia O'Reilly. Rapidinho aqui pra gente ir embora, pra vocês irem embora pensando na vida. Claudinha, menina mineira, um dia foi para os Estados Unidos. Presta atenção nos detalhes da história. Ela foi. Chegou nos Estados Unidos, ela ficou um tempo lá, conheceu Billy. Eu sei que é Billy? Não, mas estou inventando para o marido, não sei se é Billy. Conheceu esse garoto texano. Se apaixonaram perdidamente, casaram. Mas ela recebeu antes o Green Card. Sabe o que é o Green Card? Os Estados Unidos tem o estadunidense nato e o quase estadunidense, que é o camarada que tem um Green Card, e o naturalizado. É como se fosse 3 espécies lá. Aqui tem 2, né? Lá é como se fosse. Ou seja, o cara que tem um Green Card, ele entra e sai do país, ele tem conta no banco normalmente, ele tem um seguro social, ele tem todos os direitos praticamente, via de regra, que o americano nato tem. Ou seja, presta atenção na história. Claudinha se enquadra aqui? Nenhuma dessas possibilidades. Ninguém impôs ela nada, ninguém impediu ela de exercer direito civil. Claudinha estava bem na fita. Só que Claudinha, quando casou, ganhou o Green Card,
permanece um tempo casado com o esposo dela, o Billy, e ela angaria e consegue a nacionalidade americana. O que acontece com a nossa? Tá nas exceções para Claudinha? O que Claudinha virou pra gente? Estrangeira. Aí um dia Claudinha levantou de manhã e falou assim, vou matar o Billy. Aí passou o cara, matou o Billy, matou o marido. Aí falou assim, gente, ele tá lá morto, vou aproveitar até descobrir o corpo, vou pro Brasil, nesse lugar, país melhor não há, tô indo visitar minhas primas, né? É melhor ficar lá, sacou? Boa, né? Aí beleza, e veio, fugiu pro Brasil. Chegou aqui, aí os Estados Unidos falaram, não, Claudinha não é brasileira, tá constando aqui que ela é americana. Aí o Brasil falou assim, o quê? Claudinha fez isso. Foi olhar, rapaz, que não era que Claudinha era estrangeira? O PF pegou. Aí agora, Claudinha? Aí ela, não, gente, eu sou brasileira, eu nasci em Minas, eu como pão de queijo, se jogar um piqui assim, eu gosto de piqui, eu falo trem, eu falo uai, não dá, só. Já era. Abriu mão, ou seja, ela foi extraditada. Cuidado. Isso caiu uma vez em prova, pode cair de novo. Beleza, galera? Todo mundo tá bem? Entendeu?